Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, tá? Eu tava lendo aqui os capítulos 33 e 34 de Ezequiel. E assim, o ponto central é o mesmo, tá? Apesar dele falar de figuras diferentes, mas no 33 ele fala do ofício do verdadeiro profeta. E no 34 ele faz uma profecia contra pastores infiéis de Israel. Pastores infiéis é uma outra palavra para falsos profetas e sacerdotes omissos, né? Em questão de pecado do povo, enfim. No 33, ele fala nos versículos 7 e 8: A ti, pois, ao filho do homem, te constituí por atalai sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: Ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue o requererei da sua mão. Aqui, ele está falando que assim, aqui hoje em dia profetas são aqueles que expõem as escrituras, tá? Não há mais profecias do nível, não há mais profecias como no Antigo Testamento, né? O contexto do Novo Testamento de profeta é um expositor das escrituras. Nesse sentido, nós devemos, quando estivermos pregando, porque a pregação do Evangelho é uma exposição das Escrituras, por vezes temáticas, você expõe um tema segundo as Escrituras, ou por vezes textual, você expõe um texto, na expositiva textual, você expõe um texto nas Escrituras, das Escrituras, né? E assim, muitas vezes nós vemos pregadores aí que tem mensagens altamente humanistas, altamente erradas, biblicamente falando. Falam coisas como você é o ponto fraco de Deus, quando se trata de Jesus, você é o centro. Não vou citar nome não, mas todo mundo já pegou a referência aí. Mas enfim, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, né, que é a pregação do Evangelho, ela implica em confrontamento de pecados. Se você está ouvindo uma pregação, não tem nenhum pecado seu sendo confrontado. Se você, tá tudo certo, isso tá tudo certo. Tipo assim, você fala, que o pregador fala e você fala, nossa, eu estava precisando ouvir isso, eu estava totalmente triste e agora estou feliz. Não. A palavra de Deus, nós somos muito pecadores. A palavra de Deus, ela expõe os nossos pecados e nos aponta a Cristo, que é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ponto. E isso não deve ser o fato de nós estarmos... A gente não deve estar procurando pregadores que somente elevem o nosso ego, né? Na verdade, a gente não deve procurar pregadores que elevem o nosso ego mesmo em menor grau. Porque nós não estaremos ouvindo a palavra de Deus, e sim, nós estaremos sendo anestesiados enquanto caminhamos para o inferno, né? E os falsos pastores, quando ele vai falar, né? No versículo 6, o capítulo 34, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, sim. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse.
E é isso que a gente vê nessas megas igrejas. Muita gente vai para uma mega... Eu não tô falando aqui contra a igreja grande, tá? Pode existir uma igreja aí grande, que seja bíblica. Não tô falando aqui contra a igreja grande necessariamente. Mas eu tô falando aqui contra igrejas grandes em que não há um ambiente de pastoreio. Muitas pessoas vão para não ser pastoreadas, né? E se há omissão por parte da liderança, isso é um problema enorme, porque igreja, a vida em igreja, é ter gente se metendo na nossa vida, ter gente dizendo, irmão, isso aqui tá errado, irmão, vá por aqui, né? E o pastor também está, o pastor como uma figura principal disso aí, né? A figura, ele dizer, meus irmãos, olha, isso aqui tá errado, a Bíblia não ensina assim, a Bíblia ensina uma coisa totalmente diferente desses padrões mundanos. Enfim. E no versículo 8 ele vai falar, vivo eu, diz o Senhor Deus, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Isso foi o 9, o 10. Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Então, assim, a gente só... É uma outra realidade que a gente vê, que é pastores se alimentando das ovelhas, no sentido que, assim... Isso eu dou graças a Deus por estar numa igreja que tem mecanismo, não vou citar aqui o nome da minha igreja, mas tem mecanismo de defesa, assim, contra o pastor, né? A igreja tem que ter, mas apesar de ter esse mecanismo, não foi ainda não se foi necessário usar, né? Graças a Deus, que Deus continua abençoando meu pastor, né? Mas o que a gente vê em outras igrejas são pastores que são muito ávidos, em algumas igrejas por aí, ávidos pelo dinheiro. Tem 5, 6 coletas de dinheiro durante o culto, em contextos neopentecostais, né, no caso. Tem 5, 6 coletas de dinheiro durante o culto, e quando tem uma postura altamente abusiva em relação às ovelhas, assim, eu não estou falando aqui dos casos mais graves, né? Falando aqui de casos de... Não, você tem que estar... no sentido de... Tudo da vida do membro da igreja ali tem que passar pelo pastor e tem que pedir permissão ao pastor, tem que estar debaixo da bênção do pastor. Isso é muito, assim, além de ser antibíblico, é muito estranho, né? E nas churches, né, que é as igrejas de teologia coach, eles também não há nenhum pastoreio, né? A maioria das churches são igrejas de teologia não pentecostal, né? Porque a gente sabe que a teologia coach é uma evolução da teologia da prosperidade. E assim, eles agora não mais apelam a dizendo, dê esse dinheiro que Deus vai lhe abençoar, né? Não é mais assim. Eles agora, para arrecadar os dízimos e ofertas, né? Para arrecadar mais ofertas, eles pregam um evangelho fácil para a pessoa sair de lá chorando, mas não chorando porque teve seus pecados confrontados, chorando porque, cara, eu sou melhor do que o que eu pensei. Desse nível aí,
que assim, é a sensação é o que se prega em pregações e teologia coach, né? A pessoa sai ali chorando e dá o dinheiro por ter se sentido bem no culto. O culto não é para você se sentir bem, o culto é para adorar a Deus. E na pregação é para Deus falar com você e confrontar os seus pecados e dizer, meu amigo, não vá por aqui, não vá por aqui. A minha palavra dá esse caminho, só tem esse caminho. E assim, né? Para além disso, no 33 ele também fala, né? Tu, pois, o filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Então, assim, né? A justiça, Paulo vai dizer, não há um justo nenhum sequer. Nunca ninguém procurou. Não há ninguém que entenda ou que busque a ti. Não há um sequer. Dos céus tu olhas, Senhor. Enfim, parafraseei forte aqui, né? Mas no final ele vai dizer, depois de ele ter feito essa citação aos Salmos, ele vai dizer, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos. Então a pregação do evangelho tem que falar isso aqui. Se você se acha justo, a sua justiça que vem de você não é suficiente para pagar os seus pecados. Porque a justiça reservada a você por você ser pecador é a condenação eterna. Contudo, Jesus Cristo tomou a sua justiça, a nossa justiça sobre ele mesmo, foi castigado por nossos pecados e o seu sacrifício é suficiente para nos salvar. Porque assim como o nosso pecado contra um Deus eterno implica em uma condenação eterna, o sacrifício de um Deus eterno, o sacrifício do Deus eterno, né? Melhor usar essa expressão, o sacrifício do Deus eterno, é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, né? Então, assim, o sacrifício de Cristo, se nós estamos salvos, é pelo sacrifício de Cristo. E se nós estamos justificados, é pela fé nesse sacrifício, pela fé salvífica. Então, essa justiça não vem de nós. Essa justiça vem de Deus. E somos justificados por Ele. E salvos também por Ele, né? Por meio do seu sacrifício. Então, é algo que tem que ser exposto nas igrejas. Se a sua igreja não expõe isso, olha, fica difícil. Aí você deveria ir ver qual a razão que está acontecendo. Se a sua igreja não fala de pecado, não está expondo, não fala contra pecado, né, especialmente, mais especificamente, não fala contra pecado, não fala da obra salvífica de Jesus Cristo, só fala de como Deus vai te fazer se sentir bem. Olha, se preocupe muito porque a tua igreja está mentindo. Porque Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Quando Paulo fala, que é um versículo muito usado erroneamente nas igrejas, tudo posso naquele que me fortalece, não é no sentido de, tudo posso ter, é no sentido de tudo posso passar. Quer riqueza, quer pobreza, quer liberdade, quer prisão, quer abundância, quer fome. Em Cristo, tudo posso passar. E é impossível não linkar esse texto com o Salmo 23. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é no sentido de, se o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta, porque nele eu encontro contentamento pleno, apesar das situações que eu passar. Então, assim, que nós venhamos ter em mente isso, né? E ter cuidado com o que nós ouvimos por aí e procuramos ouvir.